A semana do dia 1 ao dia 7 de fevereiro não é uma semana com muito movimento no céu. A maioria aspectos da Lua, na verdade todos os aspectos são da Lua, mas tem ingresso, a gente vai ter já uma mudança aqui de Mercúrio de Aquário para Peixes e alguns momentos interessantes, mas a semana já vai começar com um pouquinho de tensão. Me acompanha aqui até o finalzinho do vídeo para a gente avaliar o clima no dia a dia. E aproveita esse momento então para as questões aqui do YouTube, para se inscrever no canal, ativar notificações, curtir o vídeo, hypar o vídeo, deixar o seu comentário e dizer se essas últimas semanas aí foram interessantes aí para a sua programação. Bom, vocês vão ver que a semana vai começar um pouco esquentada. Quem acompanha aqui diariamente já sabe até do clima que vem aqui para o domingo. Então, antes de começar, eu vou só manter o recado aqui do curso e da sessão de membros. São dois trabalhos que eu tenho que, para quem gosta de estudar astrologia, são bem interessantes. A sessão de membros aqui no canal do YouTube tem 2 níveis, onde abordamos técnicas variadas de astrologia tradicional e fazemos trabalho prático também na seção planetas ali, né, no nível planetas, onde faço leitura de cartas. E bem interessante porque envolvem os contextos comuns da vida de pessoas assim comuns como nós, né, que envolve trabalho, questões pessoais, bem interessante. E eu tenho os cursos da plataforma EAD aprenderastrologia.com.br, que tem ali cursos variados, tem de todos são de astrologia clássica, tá? Mas temos astrologia natal nível 1 nível 2, astrologia horária, tem outros de especialização em astrologia natal para vocação, saúde, quando você trabalha com mapa de crianças também, algumas nuances. E astrologia mundial, o primeiro curso, né? Porque vai ter continuidade, curso de astrologia mundial tem muita coisa também. Mas pega o cupom aqui que ainda está valendo e você pode se matricular em um dos cursos, estudar astrologia tradicional. Então vamos lá, a gente vai falar da semana do dia 1 ao dia 7. Bom, então nós vamos iniciar a semana com a Lua já em Leão. Ela ingressa em Leão no sábado, dia 31 à noite. Aí vocês lembram que na sexta, né, eu falei para vocês, a Lua ingressa em Leão, então ela vai pegar todas essas oposições aqui. Não todas no domingo, mas no domingo a gente já tem 2, né, que vão ser as oposições a Marte e ao Sol. A oposição a Marte é perfeita às 9 horas e 6 minutos da manhã. Então, já desde o sábado a gente já percebe, desde o sábado à noite, né? Assim que a Lua ingressa em Leão, nós já perceberemos essa influência e vai carregando então para a virada do sábado para o domingo, toda a madrugada do domingo até as 9 horas e 6 minutos, bem mais forte, e vai gradualmente diminuindo um pouco, mas já requer atenção para todo o período da manhã. E olha, o que a gente tem aqui? Um perfil um pouco explosivo, né? Que deve ter atenção, até assim, clima global não é tão legal porque acentua muito o calor, então pode ser indício ou de acidentes, incêndios, coisas assim. E com uma tendência violenta, às vezes tempestades também, tema de Marte, né? Mas puxa muito para a questão do fogo devido à Lua estar no signo do fogo. E o excesso do calor aqui, ele se eleva um tanto. Se você tiver em atividade qualquer que seja, ou se estiver se divertindo e tal, é legal ter cautela, né? Se você estiver dirigindo, por exemplo, evita acelerar muito, né? Velocidade é tema de Marte, então evita acelerar muito aí no trânsito e também evita confusão, tá, gente? Porque quem já é um pouquinho esquentado, né? Evita, tá? A gente não tá com um clima muito bom, não preciso nem dizer que para iniciativas é péssima essa influência. Mas vai até 9 e 6 da manhã, um clima bem agressivo, assim, um pouco mais tenso no ar. Talvez, assim, para quem tem sensibilidade, assim, para dormir, tem dificuldade em dormir, possa sentir um pouco de desconforto, né? Dificuldade em relaxar devido a esse excesso, né, de calor. As quadraturas, eu penso que elas são até mais adversas, assim, nesse sentido do relaxamento. Mas a oposição é sempre um fator de fora, né, interferindo. Então, pode ter alguma questão também da dificuldade em relaxar. Agressiva, violenta, inadequada para as iniciativas. Não melhora muito, como eu falei para vocês, porque das 9 e 6 da manhã até as 19 e 9, a Lua vai se aproximando da oposição ao Sol. Então, ela sai da oposição a Marte e se aplica a oposição ao Sol. E depois da oposição ao Sol, ela vai seguindo para a oposição a Vênus. Então, essa fase cheia, ela vem bem tensa. Aqui,
O fato da Lua ajudar muito o Sol, a Lua tá aqui em Leão, né? O signo de regência, domicílio do Sol. Então alivia um pouco o nível da oposição. Não resolve, mas alivia um pouco. Mas num contexto assim que envolve questões de mundo, por exemplo, é uma lua cheia que vai pegar uma lua em casa 12 e esse perfil todo em casa 6. Para as questões de infraestrutura é péssima, né? Então, assuntos que envolvam infraestrutura, atendimento de saneamento, e esse perfil não fica interessante. Então, dá um pouco de continuidade para aquele perfil explosivo da lua com Marte, se mantém aqui um tanto. Saúde pública também, né? Então, assim, nos próximos 15 dias esse tema de saúde pública pode ficar elevado. Nos últimos dias já se tem falado muito sobre aquele vírus que está se espalhando na Índia, né? Não é de conhecimento novo, ele já tinha sido descoberto já há alguns anos atrás, né? Mas agora nos últimos dias acabou tomando uma dinâmica na mídia, né? Assim, bem conhecida, então tem muitos canais postando coisas, muitos... não só canais aqui no YouTube, mas canais de TV mesmo. Então pode ser um pouco disso, né? Porque vai pegar o eixo de casa 12 com casa 6. E aí, como ficou um peso aqui, né? No equilíbrio da balança, o negócio ficou bem desconfortável aqui na casa 6. Então, essa questão da saúde pública também pode ser um dos temas que venha a se falar, né? Durante esse período. Mas há algumas outras questões envolvendo infraestrutura também. Então, pode até ser algum tipo de acidente, né, questão assim, ou fatores até da natureza também, né, pode pegar um pouco desse campo. Para as iniciativas não é bom devido à oposição e às casas, né, gente? Esse momento de fase cheia não é bom, tá com a lua na casa 12, hein? Não é legal para iniciativas. E depois a lua começa a diminuir, mas a fase minguante da lua, antes, né, a gente considera minguante quando a lua tá a 90 graus do sol, mas a partir da fase cheia, a lua começa a diminuir a visibilidade, então ela tá lá inteira, ela vai começando a diminuir. É mais interessante no sentido de iniciativas para as coisas que você quer finalizar, se livrar, extrair, coisas assim, né? Não é tanto interessante para grandes lançamentos, inícios, assim, de coisas super novas nesse campo da novidade, né? E também, gente, um perfil um pouco tenso, né? Um perfil de lua aqui em Leão com esses planetas todos aqui em Aquário e ainda combustos, né? Marte e Vênus ainda estão na faixa da combustão. Então, ali um calor excessivo ali, né? A gente tem aí algumas tendências. Ou acidentes também que podem envolver questões ligadas a ferro, linhas de trem, né? Assim, também nesse transporte por trilho, né? Também podem ser coisas aí que a gente presencie em notícias nos próximos 15 dias, tá? Então, uma fase cheia um pouco tensa, dentro de contextos de partidos, assim, pegando o fator político, né? Também movimentos mais tensos dentro de partidos políticos, aí pode ser uma questão também do período. E aí, depois da fase cheia, a Lua começa a se aproximar da oposição a Vênus. Então, a fase cheia é 19,9, e aí a Lua parte para a oposição a Vênus, que vai ser na segunda, 2 de fevereiro, 6h55 da manhã. Então, a gente vai carregando para virada também, né? A noite do domingo e a virada para segunda até o comecinho. Essa oposição, ela, assim, é uma posição Lua-Vênus, ela pega muito um sentido de prejuízo para campo material, assuntos afetivos. Ela é um pouco nervosa, se você tiver que resolver alguma questão em relacionamento, cautela. E não é nem de longe uma influência que você deve aproveitar para arriscar alguma coisa com dinheiro, tá? Com campo estético também, embelezamento das coisas, é bem ruim. Mas principal, assim, eu penso em dinheiro, não exagera, tá? Outro ponto é que toda vez que a Lua está em aspecto mais adverso com Vênus, assim, o clima de insatisfação, ele fica um tanto presente. Agora o peso virou, né? Aqui, porque eles passaram quase 12 horas, então fica uma temática pesada em casa 12 com a Lua na 6. E eu penso muito no clima de insatisfação global, assim, sabe? Insatisfação geral, um pouco desanimada, assim, pode pegar um pouco nesse campo, um excesso de nervosismo, pode pegar um pouquinho nesse perfil. Não é tanto um desânimo de cansaço, de se encostar, né? Porque a Lua tá num signo bem vigoroso que é o Leão, mas é o desânimo, assim, de descrédito mesmo, né? Não é tão interessante. Ainda tem mais uma oposição na segunda-feira, 10h55 da manhã, que é com Mercúrio, tá?
E agora essa oposição com Mercúrio, ela pega bem um contexto burocrático, papéis, documentos, trânsito nas ruas, nas estradas e tal, ambiente comercial, as conversas cotidianas, é bem cotidiana mesmo, né? Tanto a oposição Lua-Sol, Lua-Vênus, como Lua-Mercúrio, pegam muito os assuntos próximos, tá? A oposição com o Sol e com Marte, que vem antes no domingo, elas abrem um pouco o contexto, às vezes, para assuntos mais distantes, contextos maiores, mas com Vênus e Mercúrio, com coisas muito próximas, né? Então, algum nível de insatisfação. É segunda-feira, né? Então, pode ser uma segunda, assim, difícil de engrenar, assim, com o clima. Para iniciativas não é bom, né? É um pouco travada a influência, assim, ela fica presa, as coisas não fluem muito fácil. E também, assim, né, tem um perfil de crítica elevada, né, então às vezes as coisas não fluem pelo excesso de crítica, né, então às vezes vocês podem perceber no entorno as pessoas se posicionando de maneira muito crítica, opinando muito sobre as coisas, né. Vai ser 10h55 da segunda. E aí, gente, o que nós vamos ter depois disso é um período super longo com a Lua fora de curso, porque desde as 10h55 da segunda até meia-noite e 21 da terça, sem novos aspectos. Então, a Lua continua transitando em Leão, esse restinho aqui, olha, de signo, até ingressar no signo de Virgem, e a Lua em Leão, ela é bem vigorosa, mas vem carregando a última influência ainda, né, da oposição com Mercúrio, que requer atenção cotidiana. Então, nós vamos pegar uma segunda chatona, assim, sabe, cri-cri, assim, pega um pouquinho desse clima. Eu não recomendo para iniciativas importantes, porque essa insatisfação, essa criticidade muito elevada vai ficar presente no que você estiver iniciando de alguma maneira. Gente, eu lembro para vocês que esses gráficos que eu mostro aqui são do momento exato, e por isso que a roda gira, tá? Porque ao longo das 24 horas, todos os signos passam aqui pelo ascendente. Então, eu não fico sempre aqui com Áries, né? Vocês vão percebendo que a roda gira. Então, no ascendente vai variar, porque eu mostro o gráfico da hora exata, tá? Então, se você gosta de astrologia, de acompanhar, está estudando astrologia, tem que se acostumar com isso, tá? Porque a posição dos planetas no céu, em relação às casas, tem importância no sentido eletivo, que é o foco desse trabalho, né? Vocês entenderem a fluência aqui, né? Das horas, com os aspectos para a organização. Então, as casas têm significado importante. Eu não consigo falar de todos os significados de casa, gente, porque há algumas variações no início das casas de acordo com os locais. No canal tem brasileiros que acompanham, tem pessoas que estão em outros países acompanhando também. Então, a configuração das casas vai mudar, tá? Aqui eu calculo para a capital do nosso país, Brasília, para ficar uma coisa neutra, né? Mas, por exemplo, se você estiver em Portugal, estiver num outro lugar na Europa, vai mudar totalmente a configuração das casas. Só as posições por signos que se mantém a mesma. Então, não dá para falar todas as configurações de casa em todos os aspectos, senão nós iríamos ficar aqui muitíssimo tempo. Não seria muito produtivo e prático, né? Tá? Então, só para relembrar, se você estiver chegando agora aqui no canal, que a roda vai girar, porque é o mapa do momento exato, nem sempre você vai ter Áries aqui, né? Bom, então, isso que eu falei para vocês, das 10h55 da segunda, gente, meio da manhã até o final do dia, a Lua vai ficar fora de curso. Em Leão, é uma segunda mesquentadona, meio cri-cri. Terça-feira, a Lua ingressa em Virgem. Diminui um pouco o nível de tensão, até porque Virgem é um signo da Terra e tem uma natureza mais né? Em termos de natureza astrológica, ele tem a frieza, e a frieza é mais concentrada. Vai para um campo um pouco mais prático, né? Já menos vigoroso, menos energético, né? Assim, mas para atividades práticas, assim, é interessante. Só que o que vai acontecer, gente, quando a Lua ingressar em Virgem, o primeiro aspecto perfeito dela será com Júpiter, mas o Júpiter está aqui em 17, né? Ele está voltando nos graus aqui, está se aproximando das estrelas Boa, Sírios, Canopus, né? Que é bem interessante, e no sentido de abundância e tal. Mas no contexto da terça-feira aqui, a Lua vai demorar um tempão para chegar a esse ponto do sextil aqui, começar a lançar os raios. Então, na terça, meia-noite e 21, a Lua ingressa em Virgem.
vai mantendo o clima prático, produtivo cotidianamente, é bem comum um clima. Quando for lá para a tarde, para o meio da tarde, a gente já começa a perceber a influência do sextil. Aí, gente, vai mantendo um clima de praticidade e simplicidade, melhora um pouco o nível criativo para a realização prática cotidiana, melhora um pouquinho o perfil de abundância também, o sextil é um aspecto leve, mas assim, a terça-feira vai ser um dia comum, vocês vão perceber essa facilidade de um dia comum. O que vai ficar melhor mesmo é a sexta-feira, mas por enquanto a terça, pelo menos não tem tensão, é um dia que a gente vai perceber facilidade assim cotidiana, produtiva, é um dia simples, né? Bom, então como eu falei para vocês, o momento perfeito do aspecto entre Lua e Júpiter é na quarta-feira, 6h37 da manhã. Então a gente vai percebendo lá do meio da tarde da terça, a noite da terça, a madrugada da quarta, até aqui o comecinho da manhã da quarta-feira, essa influência favorável. E devido a essa natureza mais leve, né, do sextil, é um aspecto bom, mas ele é leve. Então é uma coisa mais de calmaria cotidiana que a gente vai ter, né? Talvez não perceba muito correria, assim, das horas. O que é bom, assim, quando a Lua está em Virgem, é que Virgem é um signo de final de estação, é um signo mutável. Então, ele tem versatilidade com a fluência de terra, com o aspecto bom com Júpiter. A produtividade cotidiana, ela fica versátil. Então, a gente vai fluindo bem. E também o clima, não é um clima desagradável. Então, a gente tem facilidade aqui com as configurações dessa terça, entre terça e quarta, né? Agora, gente, depois das 6h37, vejam que a Lua ainda não tem nenhum aspecto. O próximo aspecto da Lua será a oposição com Saturno. Mas o Saturno já está ali em 28h58, ali com o pezinho já em Áries, né? Então, leva um tempinho para a Lua avançar um pouco mais aqui nos graus e começar a lançar o raio aqui no finalzinho de Peixes. E o que vai acontecer é que nós vamos começar a perceber a influência da oposição lá para tarde, tá? Então, a quarta-feira de manhã, ela vai trazendo, mesmo que a Lua se afastando ainda dessa influência, que vai ser perfeita às 6h37, vai mantendo um pouco esse clima, tá? Aí, à tarde, a Lua começa a aumentar a influência da oposição a Saturno, que será perfeita na quinta, 4h49. Bom, aí já fica meio chatão aqui, sabe, gente? Vai ficar uma influência mais desagradável, assim, do meio da tarde e da quarta em diante, porque toda vez que a Lua chega ao aspecto mais difícil com Saturno, aqui em Peixes, o clima diminui bem, principalmente agora que a Lua tá aqui em Virgem. Então, essa versatilidade que a gente viu na quarta já não fica mais tão presente, né? Entre quarta e quinta, né? Já não fica mais tão presente aqui. Saturno é pesadão em Peixes, ele é muito lento e o aspecto é difícil, né? Então, a gente pode ter aí um clima meio parado, um pouco difícil de engrenar com as coisas. Do meu ponto de vista, ele não parece confuso, assim, sujeito a más interpretações, confusão, assim, mal entendidos. Mas é lento, é difícil de engrenar, pode ter dificuldades com complexidades das coisas, as coisas difíceis de solucionar. Por isso, para esse dia, para esse momento, não é bom assim, fazer trabalhos assim que exijam um sentido mais prático, consertos, reparos, mais atividades do campo racional. Não é muito, tá? Tanto tem lentidão, um pouco de cansaço, fica um clima meio cansado, né? Como a dificuldade de influir com os assuntos de maneira prática. Então, nós vamos perceber essa influência do meio da quarta-feira até a madrugada da quinta, 4h49. E até, se eu diria, o final ali da manhã, ou até o início da manhã da quinta, gente, porque depois que a Lua passa por esse aspecto, ela está em 29 graus e 4 minutos. O passo seguinte é o ingresso em Libra. Então, ela ingressa em Libra às 6h32 da manhã. Então, essa fluência aqui da oposição vai se arrastar um pouquinho, até o ingresso ali, 6h32 em Libra. Então, nós vamos pegar desde o meio da quarta-feira, né? Desde o período da tarde da quarta-feira até ao início da manhã da quinta. Quando for quinta-feira, 6h32, que a Lua ingressa no signo de Libra, melhora bem o clima. O Libra já é um signo do ar, olha, quando a Lua ingressar aqui, ela já vai ingressar junto do lote da fortuna. Então, esse momento ali, 6h32, tem uma tendência fácil, né?
Eu diria assim, fácil no sentido de descontração, interação e troca. É 6h32, início da manhã. Então vejo que aqui a Lua, ela nem tá pegando novos aspectos. O primeiro aspecto da Lua aí vai ficando legal. Vai ser um trígono a Marte, aqui no signo de Aquário. E agora sim, ela vai pegar a sequência de trígonos aqui, que vai ser bem interessante, né? Só que esse primeiro trígono, ele vai ser na sexta-feira, 3 horas da madrugada. Então, desde quinta às 6h32, até que a Lua comece a se aproximar desse trígono, leva algumas horas, tá? A gente vai começar a perceber isso lá no meio da tarde da quinta-feira em diante. Mas é legal, né? Porque a gente inicia a quinta com a oposição Lua-Saturno meio molenga, né? Depois a Lua fica fora de curso ali até às 6h32. Então, vai melhorando do meio da quinta-feira em diante, lá para o período da tarde, né? Na quinta-feira, vai melhorando, gente. Porque um trígono do ar com Marte, ele já tem muito vigor. Não é só descontração, mas tem mais energia aqui, né? Mais facilidade para assertividade, para se colocar com os assuntos, aumenta um pouco da coragem, dá um passo a mais. E o sentido do clima tem mais vigor, assim, ele tem mais movimento. Bem interessante. Então, nós vamos ter o momento perfeito às 3 da madrugada da sexta. Desde a quinta à tarde a gente já vai sentindo o aumento dessa influência. Já vai melhorando também no sentido de ritmo, a gente já vai percebendo o ritmo melhorar bem, assim, avançar, então a agilidade para a realização dos assuntos. Iniciativas também podem ser bem interessantes nesse momento. A Lua vai se afastando do trígono a Marte às 3 da madrugada e vai ter um momento assim um pouquinho mais chato, porque ela vai ter no meio dos trígonos uma quadratura a Júpiter. Mas ela tá num ponto do domicílio da Lua, né? Então ameniza bastante a natureza mais adversa da quadratura. O que eu penso assim, tenha atenção se você estiver lidando com algum assunto que requer muita ousadia, muita audácia, alguma coisa de risco muito elevado, tá? Não é um momento muito interessante. Mas se a ideia for proteger, cuidar, é menos desafiador. Aliás, assim, dá uma diminuída um pouquinho assim no clima, né? No sentido de velocidade, ele dá uma baixadinha na poeira, depois sobe de novo. Mas não chega a ser um aspecto de tensão, assim, de agressividade, de violência, porque não é um tema de Júpiter. Eu penso mesmo que aqui a questão é a atenção a excessos, tá? E ousadias, audácias, mudanças bruscas, já não fica um clima muito bom. Quando a Lua passa por essa quadratura, que vai ser às 14h21 no meio da tarde, né, da sexta, nós vamos pegar então o meio da madrugada em diante até o meio da tarde da sexta com o aumento dessa influência, mas aí a Lua vai seguindo depois para o trígono ao Sol. E é um trígono que ele é interessante, é trígono do ar. Ele vai trazendo vigor de novo, pode ser o clima do sextou, né? Porque aí uma influência do ar, assim, gente, ela é bastante animada para essas coisas da interação, descontração, troca, né? Troca verbal e tal. Fica bem animada, descontraída, porque a Lua vem para trígono com o Sol, 16h49, e segue para um trígono a Vênus que vai ser na manhã do sábado, lá no meio da manhã do sábado. Então nós vamos virar de sexta para sábado com a sequência dos trígonos. Não tem mesmo um clima do sextou. Quem tiver aí programando, né, vai curtir, ou às vezes estiver em casa mesmo, né, tem clima de descontração, não é uma coisa chata, parada, cansada, desanimada, não, é bem vigorosa, assim, para essa coisa da curtição, assim, super legal. Mas na sexta a gente vai ter uma outra coisa, um ingresso, né? Que para animar um pouco a semana, porque só tem aspecto da Lua, que é o ingresso do Mercúrio em Peixes, 19h48. Não anima tanto não, né, gente? Porque o Mercúrio, ele sai da fluência do ar, onde ele tem um pouquinho de facilidade, e em Peixes é um ponto bem prejudicial para Mercúrio. Para os fatores, principalmente de mente racional e da colocação com a fala de uma maneira mais pontual. Ele entra num campo de complexidades, num campo de sensibilidade bastante elevada e de muitos desvios. Mas, assim, eu penso que o Mercúrio em Peixes pode ser interessante para quem, por exemplo, está num momento de aprofundamento em alguma coisa, em algum conhecimento, por exemplo, porque, olha, vai um mergulho lá no fundo.
Então, estudar coisas complexas, se dedicar a estudos, pode ser interessante com Mercúrio em Peixes. É um pouco mais de esforço, assim, o processo criativo também, né? É uma posição de alto nível de imaginação. Então, para quem precisa de criatividade, processo imaginativo pode influir muito bem. Quem já é muito sensível também percebe um pouco assim, tem uma percepção assim mental aqui um pouco mais aflorada nesse momento, né? Então, Mercúrio vai para esse campo sensível em Peixes, ele ingressa em Peixes enquanto a Lua está aumentando a influência do trígono com Vênus. Então, o Mercúrio em Peixes ele não vai desanimar muito, porque a Lua está carregando uma influência fácil, né, dos trígonos. Bom, e aí no sábado, né, Lua, trígono, Vênus, 8h59 da manhã, então até o meio da manhã ali facilidades, né, a Lua vem seguindo aqui na sequência dos trígonos, não chega a ter o trígono com o Mercúrio, porque o Mercúrio já ingressou em Peixes, né, vai ter depois, que aí vai mudar um pouquinho o clima, mas desde as 8h59 até as 16h13, em termos de clima cotidiano, essa afluência do trígono fica perceptível. Porque depois disso, a Lua aqui em Libra não tem mais nenhum novo aspecto. Então, ela vai se afastando do trígono com Vênus. E o passo seguinte, o ingresso em Escorpião. Não é bom para iniciativas, porque essa configuração da Lua sem novo aspecto é o que a gente chama de condição fora de curso. Não é bom para iniciativas, né? Mas no clima geral, esse fator de descontração de Lua, trígono, Vênus, que vai gradualmente diminuindo, vai ficando presente. Então, as atividades assim cotidianas, a sua interação e troca cotidiana continuam leves até o período ali da tarde, até as 16h13. Tá? Vem com a Lua em Libra, no aspecto com Vênus. Vênus tem domicílio aqui no signo de Libra. É um período de manhã e de tarde agradáveis aí do sábado, tá bom? Quando a Lua ingressa em Escorpião, muda bastante o clima, né? O Escorpião, além de ser um signo mais firme, fixo, né? Ele é um signo de água, ele é bem profundo. Então, tira essa coisa da descontração, fecha um pouco, né? O humor. Mas não é que ele vai fechar no sentido de mau humor, porque a Lua ingressa já em Escorpião, olha só. Agora sim, ela já vai chegar ao trígono a Mercúrio. E olha, aqui é super profundo, muito bom para quem estuda. Não precisa ser um estudo ligado à universidade, à escola, às vezes uma dedicação a algum conhecimento em casa mesmo. Buscar um entendimento sobre algum tema é uma configuração interessante para o processo criativo e imaginativo, é bem fértil. Pode ser interessante também para as atividades do campo místico, religioso, principalmente essas que envolvem símbolos, né, como tarô, por exemplo, né? Porque é um perfil bem simbólico aqui mesmo. Bastante sensibilidade, não tem muita energia, assim, não tem muito vigor e movimento, sim, sabe? Agilidade, vocês vão perceber que o ritmo diminui um pouquinho, mas até que para um sábado, assim, que vai pegando essa afluência até a noite, né? O momento perfeito desse trígono é 19h39 do sábado, então a gente vai pegando ali um período de final de tarde, meio de noite, tranquilos, né? Vamos pegar essa afluência aqui no sábado, dia 7, tá bom? E aí é isso, gente. Vocês viram então que essa semana tem pouco movimento no céu, basicamente aspectos da Lua. O que traz de diferente aqui para o clima é o ingresso do Mercúrio em Peixes. É uma semana que começa bem tensa, né? Domingo e segunda com clima tenso, mas vai melhorando, né? Sexta-feira e sábado com bons momentos. Dá para agendar as principais coisas para esses dias aqui, tá bom? É isso então. Não esqueça de deixar o seu comentário, de curtir o vídeo que me ajuda bastante. Me siga também aqui nas outras redes sociais. Uma ótima semana para você. Me acompanhe aqui diariamente também, que eu reforço as informações no vídeo novo. Não é corte, tá? É um vídeo que eu gravo todos os dias, tá bom? Ótima semana para vocês, então. Até segunda.